Senhor presidente, primeiro e segundo secretário, demais colegas vereadores, vereadora, público presente, público externo e ouvintes da internet. A gente ouvindo aí nos últimos dias, depois de decorridos quase que 3 anos e meio de gestão do prefeito Guga Lins, e algumas questões que são levantadas aqui nesta casa, principalmente pelos vereadores de oposição, e o que a gente vê, né, diante de um governo desastroso, que é a atual gestão, a gente vê a dificuldade que é grande dos vereadores da bancada de governo fazer a defesa do prefeito Guga. E muitas vezes, como não tem como defender, porque realmente é difícil defender o indefensável, muitas vezes sai como se fosse uma oposição ao governo do Estado, que não é papel nosso, é papel de quem é deputado, os nossos vereadores. A preocupação maior é com o município. E o que me chamou a atenção na última sessão em que fizemos uso dessa tribuna foi o que o senhor vereador líder do governo, Zé Urbano, né, disse que os vereadores de oposição estavam com um discurso vazio. Eu acho que o vereador não está conhecendo a realidade do que é a gestão do prefeito Guga Lins hoje em Sertânia. Porque quando a gente traz aqui alguns questionamentos de ordem estritamente administrativa, ninguém aqui vem falar da questão pessoal, nem de prefeito, nem de secretários. O que nós sempre trazemos para esta casa são questões estritamente da administração do prefeito Guga Lins. Até porque é nossa obrigação enquanto vereador, a gente foi eleito para isso, e o principal papel nosso é o de fiscalizar. E quando a gente traz para aqui, para esta casa, o descaso que é com as estradas da zona rural, isto não é vazio. É uma realidade que temos hoje no município. A grande maioria das comunidades estão aí há 3 anos e meio que não tem uma máquina que faça o mínimo de conservação nas estradas vicinais da zona rural. Quando a gente traz para cá, inclusive eu fiz isso na última sessão que eu usei esta tribuna, a questão do leite, que estava com 15 quinzenas atrasadas, será que isso também é vazio? 7 meses e meio, o produtor de leite, o agricultor, sem receber o leite. Eu não vejo que isso é vazio, não. Isso é uma realidade, é séria a questão. E depois aí de 15 quinzenas atrasadas, se eu não me engano, pagaram 5. Ainda tem 10. É muita coisa ainda. Para a dificuldade que o produtor tem, por custo de produção que temos hoje para produzir leite. E o que nos chama mais atenção, senhor presidente, é que leite de cabra, já disse aqui, mas vou repetir de novo, o leite de cabra depende do convênio que existe entre o governo federal, que arca com 80% dos recursos, e o governo do estado, que entra com os 20%. Leite de cabra. Mas o leite de vaca é estritamente a obrigação da Prefeitura de Sertânia. E também estavam com 15 quinzenas de atraso. Não adianta botar a culpa no governo federal, não adianta botar a culpa no governo do estado, é de obrigação do município. Eu me lembro, senhor presidente, que em 2012
se colocou o carro de som na rua, questionando a ex-prefeita Cleide, porque estava com 6 quinzenas atrasadas. Inclusive, dizendo no carro de som, perguntando à prefeita, cadê o dinheiro do leite? Com 6. O prefeito Guga bateu o recorde, foi para 15, mais do que dobrou. Pagou 5 semana passada, ainda continua batendo o recorde. Tem 10. Daqui a pouco volta para os 15 de novo. Esse é o governo, é o retrato do governo Guga Lins. Quando a gente fala aqui dos transportes, da educação, da saúde, os transportes de forma geral, que é caótico, que deixa muita gente, inclusive no prejuízo, na área da saúde mesmo. Já teve diversas pessoas que perderam exames, que passa diversos meses para poder se conseguir, que é exame que tem dificuldade de acessar. E teve muita gente que conseguiu, não teve transporte, a pessoa perdeu, e Deus sabe quando a pessoa vai conseguir de novo. Quando se fala na questão da merenda, que muitas vezes falta, em outras vezes é de má qualidade, isso é o retrato da administração do prefeito Guga Lins. E tudo isso não é vazio, não. É uma realidade, são fatos que ocorrem nessa gestão. Quando a gente fala nos dessalinizadores, presidente, Carnaúba, inclusive seu tio é quem toma conta. E Vossa Excelência sabe disso. Com mais de 3 anos de atraso. Inclusive, eu conversando com ele outro dia, ele disse que até ele já foi até o prefeito e mesmo assim continua lá do mesmo jeito. E olha que de 2013 para cá, o município vem passando por uma das piores crises hídricas da sua história. Graças a Deus esse ano deu uma melhorada, inclusive esse mês nós temos a grata surpresa de algumas regiões, os mananciais estão todos cheios, graças a Deus, porque se fosse para depender da prefeitura, o povo de Sertânia, principalmente o povo da zona rural, que depende dos postos funcionando, que depende do carro-pipa que a prefeitura não tem, não coloca, não contrata. E olha que foi o que prometeram e prometeram muito. Criticaram a gestão anterior que tinha poucos contratados pela prefeitura, porque tinha os do Exército, que continua a mesma coisa hoje, não mudou em nada. Aumentou o número de caminhões por conta da distância da água. Mas os pontos de abastecimento são os mesmos deixados pela gestão Cleide. Temos pipa pelo IPA, que anteriormente também tinha. A diferença é que anteriormente tinha 6 caminhões contratados pelo município. Hoje não se tem nenhum. E olha que prometeram 10, no mínimo. Inclusive, confirmaram isso aqui no dia da posse. E até hoje o povo espera. Esse é o governo Guga. Mas aí o líder do governo disse que isso tudo é vazio. Mas não é vazio, não. É a má gestão. Não é à toa, senhor presidente, que o prefeito hoje é considerado pelo povo de Sertânia como o pior prefeito que Sertânia já teve. E não me venha me falar em crise aqui, não. Porque o problema de Sertânia, já disse aqui outras vezes, e vou repetir, não é falta de dinheiro, é má gestão mesmo. Porque Sertânia hoje tem uma receita melhor do que outros municípios do Porto de Sertânia, e outros municípios do Porto de Sertânia estão com as contas em dia, pagando funcionário em dias, pagando fornecedores em dias. As obras que começam vão até o fim, e o governo Guga tem uma marca na questão dos convênios, na questão das obras. Eu não conheço uma, posso até estar errado,
que a empresa que começou não teve nenhum problema e foi até o fim. Posso estar errado. Mas todas as obras que a gente visitou, a empresa que começou não terminou, porque levou calote. A exemplo do hospital, a empresa que começou não terminou. A exemplo da creche, a empresa que começou não foi até o fim. A exemplo da água dos campos, que a empresa levou um chapéu também, e está lá abandonada. As outras, pelo menos, o pessoal teve mais sorte que se terminou. E lá não se concluiu. A quadra do Caruá, que está uma vergonha, eu estive lá semana passada, foi abandonada. A empresa também, a informação que tem, levou um chapéu também, inclusive entrou na justiça, pelas informações que teve da comunidade, porque teve funcionários, pessoas que trabalharam na obra, que eram da comunidade, e nos informaram que a empresa entrou com ação para poder receber, porque também levou um chapéu. E aí você vai, Albuquerque Né, Cruzeiro do Nordeste, Várzea Velha, os postinhos aqui da cidade. É um conjunto de obras que começa e não termina, na sua grande maioria, por falta de pagamento. Mesmo sendo dinheiro de convênio, tendo dinheiro na conta, mesmo assim, a gestão Guga não consegue finalizar a obra. Aí diz é falta de dinheiro, é não. Se fosse falta de dinheiro, senhor presidente, a bancada do governo não tinha aprovado nesta casa um trem da alegria para contratar um monte de gente, onde vários deles é só para receber o dinheiro. Tem vários que não dá um prego numa barra de sabão, que não bate um prego num prato de canjica quente, que é muito fácil de bater. Não vou nem dizer quando ela esfria, quando ela está quente. Tem vários exemplos. É um conjunto de secretarias que algumas secretário não vai nem dar expediente, mas recebe. Isso é falta de dinheiro? É não, é má gestão. É por isso que o município está na situação que se encontra hoje. Porque se a gente pegar a receita, senhor presidente, a evolução, por exemplo, no último ano da ex-prefeita Cleide, ela teve em torno, mais ou menos, 42 milhões de reais de receita. Após 3 anos, 2015, o prefeito Guga fez quase que 60 milhões de reais. Teve um aumento de despesa, a gente sabe disso, mas teve a evolução de receita. E quando eu questiono a gestão, mesmo esquecendo essa parte, eu me retrato muitas vezes aos convênios, que tem dinheiro, e por que não executa? É falta de dinheiro? É não. Porque se fosse falta de dinheiro, o dinheiro fosse pouco, diminuir a folha, porque em nenhum momento, nos 3 anos de gestão, inclusive no primeiro quadrimestre desse ano, o prefeito está acima da lei de responsabilidade fiscal, que é que ele só pode gastar no máximo 54% da receita corrente líquida com folha de pagamento. Mais um minuto, vereador. Prefeito Guga, primeiro ano 67, segundo ano 64, terceiro ano acima de 54 novamente, primeiro quadrimestre acima de 56. Quer dizer, se fosse falta de recurso, enxugava a máquina e botava a máquina para fazer pelo menos o feijão com arroz. Mas muitas vezes querem enganar o povo, feito enganar a semana passada, com o trabalho do deputado junto ao governo do estado, senhor presidente, que conseguiu a recuperação e instalação de 16 dessalinizadores, que é obrigação da prefeitura, botado nos blocos que tinha sido o prefeito que tinha conseguido. Mas não foi não, e o povo sabe disso. Quem conseguiu foi o deputado com o secretário de Agricultura do estado.
Secretaria de Recursos Hídricos, é quem está fazendo, é quem vai fazer o 16. E nós vamos fazer uma luta para se inclua mais, porque se for depender do senhor prefeito, a população de Sertânia está a ver navios. Uma boa noite a todos.